Cumprimentamos aos nossos irmãos aqui presentes. Cumprimentamos aos nossos irmãos que estão nas suas casas. Cumprimentamos aos nossos irmãos conhecidos de minha pessoa, espalhados em todo o Brasil, por onde tive a oportunidade de pregar e também ser pastor. E também alguns meus amigos no exterior que acompanham os meus escritos e que me conhecem. Nós estendemos os nossos cumprimentos. E meus prezados, meus amigos, temos nesta manhã um assunto muito especial, muito inspirador. Pode ser um assunto difícil, mas não menos proveitoso. E a Bíblia apresenta muitas vezes alguns temas, alguns assuntos mais difíceis, mas sempre ajudando a robustecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, sempre também dilatando e ampliando as capacidades cerebrais que nós temos. Portanto, nós queremos hoje falar sobre o homem que é culpado, mas não cometeu nenhum pecado. Mas você dirá, mas como é culpado sem ter cometido nenhum pecado? A nossa pergunta básica é a seguinte: temos nós a culpa do pecado de Adão? Temos nós o pecado de Adão? Temos nós a culpa do pecado de Adão? Bom, muitos teólogos famosos dizem, sim, nós temos a culpa do pecado de Adão. Outros teólogos famosos dizem o reverso. Não, nós não temos a culpa do pecado de Adão. O assunto é polêmico, mas, como disse, muito proveitoso. Se você tomar a sua Bíblia e abri-la em Romanos capítulo 5, você vai encontrar este assunto. E você vai verificar que o assunto dos mais polêmicos encontrados na Bíblia está justamente no texto que nós vamos estudar. Os versículos, capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, os versículos de 1 a 11, tratam de um assunto experimental. Os versículos de 12 a 21, que é a parte que nós vamos estudar, são versículos que tratam do assunto de forma judicial. A primeira parte é experimental, a segunda parte judicial. Em todo esse livro de Romanos, o apóstolo Paulo divide as seções dos capítulos que aqui escreveu em duas partes. Ou a porção é experimental, ou a porção é judicial. Judicial tem que ver com o juiz. Judicial tem que ver com alguma sentença, alguma coisa que foi anunciada, que foi decretada. Portanto, nós vamos estudar estas palavras que encontramos aqui a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Mas quero chamar a atenção para o fato que você logo percebe que há aqui uma comparação, mas as palavras centrais do verso, que são assim também, devem ser traduzidas de uma melhor forma, como a maioria das traduções traduzem, não no português, mas no inglês e outros idiomas, traduzem e assim, porque é uma comparação
é uma proposição inacabada. Portanto, eu vou ler o verso novamente para você me acompanhar nessa diferente tradução. Olha aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Reticências. A comparação não está completada. Então o apóstolo Paulo começa a completar, começa a preparar o argumento até o ponto em que no verso 18 nós vamos ter a comparação completada. Portanto, o que é que ele está querendo dizer nestas palavras? O apóstolo Paulo está dizendo que aqui nós temos a imputação do pecado, imputação do pecado de Adão. Mas o capítulo começa desta maneira, veja só. Portanto, eu diria que eu estou fazendo uma proposição e seguindo o mesmo método do apóstolo Paulo. Ele dá uma proposição e passa depois as provas. Eu acabei de dizer uma proposição que ainda não está provada. Portanto, não tire conclusões apressadas. Eu estou, em primeiro lugar, seguindo, como diz o apóstolo, primeiramente a sua proposição. Em segundo lugar, passarei as provas. A primeira palavra é portanto. Portanto, é uma palavra que sempre indica uma conclusão. Mas não é a conclusão dos versículos anteriores. É a conclusão do que encontramos no capítulo 4, porque o capítulo 5 está enraizado no capítulo 4. E este é o método de Paulo. Quando ele tem um assunto para tratar num outro capítulo, ele já começa a antecipar no capítulo anterior. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 4, Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está falando da imputação do pecado. Mas qual é o reverso desta promessa? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Imputar significa acreditar, colocar na sua conta. Qual é o reverso? Maldito aquele a quem o Senhor imputará pecado. E o verso 22, para resumir aqui no capítulo 4, falando sobre a justiça, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Portanto, ele está falando da imputação da justiça. Isso se refere à imputação da justiça de Cristo. O crédito da justiça de Cristo para você. Quer dizer que você recebe a justiça de Cristo, então você é considerado diante de Deus como nunca, jamais ter cometido um só pecado. Isso é a imputação da justiça de Cristo. Mas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo agora começa a nos dizer por que é que nós precisamos disso. Por que é que nós temos necessidade da imputação da justiça de Cristo? Então ele afirma, nós temos a imputação do pecado. E o pecado começou com quem? E ele então começa a dizer, portanto, assim como por um só homem, veja como ele começa, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. De quem ele está falando? A quem ele se refere? A Adão, naturalmente. Ele se refere ao primeiro homem, ao primeiro Adão. O que aconteceu? Ele pecou, entrou o pecado no mundo através dele. O pecado é um intruso. O pecado está presente. O pecado, ele se mostra em nosso mundo. No entanto, muitos duvidam da existência do pecado. E Paulo começa a mostrar a existência do pecado. Se você duvida da existência do pecado, diz Paulo, porque em nosso mundo, no mundo moderno,
Em sua sofisticada arrogância, muitos estão dizendo, não existe pecado. Pecado é um mito alimentado por gerações passadas. Pecado é coisa da Idade Média. Não existe pecado, dizem eles. Existem, como dizem os psicólogos, existem falhas humanas. E nós não somos perfeitos, temos falhas. Mas Paulo começa a mostrar que existe o pecado. Então, ele disse que o pecado existe. De que modo ele existe? Pelos seus frutos, pelos seus efeitos, pelo pecado a morte. Mas o que realmente aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: a morte passou a todos os homens. Mas por que é que a morte não ficou somente com Adão? Por que é que a morte passou a todos os homens? Resposta: porque todos pecaram. Bom, mas você poderia levantar uma questão e dizer, mas como todos pecaram? O que significam estas palavras? Todos pecaram. Já pensou nessas palavras? Bom, alguns poderiam dizer, isso significa todos cometeram atos de pecado. Todos pecaram significa que, de acordo com Pelágio, por exemplo, Pelágio foi um monge da Bretanha, e ele, cerca do ano 400 depois de Cristo, começou a ensinar que as palavras que aqui estão escritas, todos pecaram, significam que todos por imitação começaram a praticar pecados, atos de pecado. Eles viram as pessoas cometendo pecado, então passaram a cometer pecado pelo exemplo e por imitação. Uma criança, por exemplo, vê alguém fazendo uma coisa errada, vai e faz a mesma coisa. É um pecado por imitação. Então, Paulo não estaria falando sobre atos de pecado? Não, ele não está falando de atos de pecado. Por quê? Porque Paulo não está falando de modo experimental, ele está falando de modo judicial, de modo forense, de modo legal. Significa, é um decreto, Paulo está falando de modo judicial. E na verdade, vamos errar na interpretação se nós confundirmos o judicial com o experimental. É o que acontece com muitas pessoas que estão lendo esse texto e não estão entendendo o que é que realmente o texto está dizendo. Alguém poderia dizer, bom, todos pecaram significa a natureza pecaminosa, como disse João Calvino. Ele disse que nós temos uma natureza pecaminosa e esta natureza é pecado e esta natureza deve ser punida e, consequentemente, a punição é a morte. Então, todos pecaram significa que todos eles têm a natureza pecaminosa. Então, eles começam a cometer pecados por causa de sua natureza pecaminosa, e isso significa que todos pecaram. Mas não é exatamente, claro, nós temos a natureza pecaminosa, nós herdamos esta natureza pecaminosa de Adão, mas não é exatamente isto o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de um modo judicial, é um decreto de Deus. Ele está falando de modo forense, de modo legal, é de um juiz. É um juiz que está falando, é um juiz que está decretando. Portanto, não se refere à natureza pecaminosa. Como disse, se nós esquecermos o judicial, estaremos mal entendendo e mal interpretando muitas passagens da Escritura. Outros dizem o seguinte, ora, nós não temos nada a ver, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Adão pecou e a culpa é dele, naturalmente, não é minha, a culpa é dele. Eu não tenho nada a ver com a culpa de Adão. Isso foi um erro lá de Agostinho de Hipona, que era um grande teólogo, um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos dentre os pais da igreja. Ele formou
as ideias teológicas de muitos dos protestantes que logo seguiram. Mas qual é a resposta então? O que significa todos pecaram? Por que todos morrem? Por que todos morrem? Porque todos pecaram. Então a proposta do apóstolo Paulo é que todos morrem porque todos pecaram em Adão, unidos em Adão através de Adão, na pessoa de Adão. Esta é a tese de Paulo. As provas vêm a seguir. Mas antes de apresentar as provas neste capítulo, eu gostaria que você, ainda guardando a página de Romanos 5, comigo consultasse 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo está falando da morte e da ressurreição. Veja só que analogia que ele faz quando ele diz estas solenes e luminosas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Interessante. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Esta é uma expressão exclusiva do apóstolo Paulo, é um paulinismo, quando ele usa em Cristo e em Adão. Isso é uma maneira de ele falar, uma expressão exclusiva do apóstolo São Paulo, que significa: em Adão nós estamos unidos a Adão, em Cristo nós estamos unidos a Cristo. Esta é a sua expressão, muito encontradiça no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. Portanto, em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Uma analogia entre Adão e Cristo. Então, é correto dizer, de acordo com o Paulo, que em Adão todos morrem. Mas, se é correto dizer que em Adão todos morrem, é correto dizer que em Adão todos pecam. Portanto, por que é que todos morrem? Por que há a universalidade do pecado? Por que é que o pecado não ficou só em Adão? Por quê? O pecado é algo extraordinário. O pecado é algo invasivo. E o pecado estava em Adão, mas o pecado de Adão foi imputado a nós. Em Adão todos morrem. Se é certo dizer que em Adão todos morrem, é certo dizer também que em Adão todos pecam e todos pecaram. Se todos pecaram em Adão, então todos morrem em Adão. Em outras palavras, nós temos a imputação do pecado de Adão. Espera, eu estou fazendo apenas uma proposição e as provas vêm a seguir. Mas se todos morrem pelo pecado, alguém poderia perguntar: se todos morrem pelo pecado, por que morrem os infantes, as crianças de berço? Ora, as crianças de berço também morrem. Mas se eles morrem, eles devem ser culpados de algum pecado específico, porque eles morrem. Se eles morrem, devem ser culpados, porque seria injustiça aplicar a condenação da morte para uma criança que não tem pecado. Seria injustiça dar a condenação da morte para alguém que simplesmente recebeu a herança da natureza pecaminosa e consequentemente morreu por isso. Ora, se eles morrem, as crianças morrem, as crianças devem ser culpadas de algum pecado específico, porque se isso não acontecer, jamais deveriam morrer.
As crianças não poderiam morrer. Não poderiam morrer porque as crianças de berço não têm pecado. Há aqui, portanto, uma sequência perfeita. O resultado do pecado é a morte. Os infantes não cometeram nenhum pecado. Como eles não cometeram nenhum pecado, a pergunta é: de que pecado eles são culpados para que possam morrer? O ensino de Paulo é de que eles são culpados do pecado de Adão. Em outras palavras, o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade. O pecado de Adão foi colocado na conta, na nossa conta, na sua conta, na minha conta. Adão pecou, todos pecaram. Adão morreu, todos morreram. Unindo as duas passagens de Coríntios, como lemos, e de Romanos, como estamos agora voltando, unindo as duas passagens, podemos seguramente dizer que em Adão todos morrem, por causa de que em Adão todos pecaram, ou em Adão todos pecam e, consequentemente, em Adão todos morrem. A conclusão, portanto, é esta: se todos morrem em Adão, todos têm o pecado de Adão. Todos pecaram no momento em que Adão pecou. Portanto, todos nós temos a culpa do pecado de Adão, porque o pecado de Adão foi imputado a cada um de nós. No momento em que Adão pecou, toda a raça humana pecou porque recebeu a imputação do pecado. No momento em que Adão pecou, a imputação do pecado chegou até nós. E, portanto, cometemos o pecado de Adão mesmo sem estarmos presentes lá. Então, o pecado de Adão foi imputado à humanidade inteira. Todos morrem porque todos pecam. Quando é que todos pecam e quando todos pecaram? No momento em que Adão pecou. Mas, justamente verificamos agora a união do capítulo 5 com o capítulo 4 de Romanos e vemos, portanto, esta ligação, porque o capítulo 4 trata da imputação da justiça de Cristo e o capítulo 5 trata da imputação do pecado de Adão. Ora, se não houvesse a imputação do pecado de Adão, não haveria necessidade da imputação do crédito da justiça de Cristo. Se não houvesse a imputação de pecado, não haveria necessidade da imputação da justiça. Então vamos à prova pelo contexto. Esta é apenas a proposição e a prova nós temos no contexto. Verifica então aqui que o apóstolo São Paulo está respondendo. Ele interrompe no verso 12 a sua proposição, é uma proposição inacabada, para agora responder às questões em relação a esta expressão, todos pecaram. O que significa isso, todos pecaram? Então, ele vai provar. Ele diz que o pecado, porque é universal. Porque alguém poderia dizer, não, o pecado não é universal, porque a lei foi dada apenas lá no tempo de Moisés. Se o pecado só foi dado, se a lei foi dada só em Moisés, então o pecado não foi imputado aos que viveram antes de Moisés. No entanto, Paulo passa a provar agora que existe sim pecado. E ele prova. Qual é a primeira prova da existência do pecado? Então veja o versículo 13, onde agora ele vai tratar do assunto. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então observe em primeiro lugar que ele prova a existência do pecado por causa da lei. Até o regime da lei significa desde Adão até Moisés. Mas nesse período havia pecado no mundo, claro. Mas ele diz, onde não há lei, também não há pecado. No entanto, havia lei. O próprio capítulo 4 aqui
no verso 15 diz, onde não há lei também não há transgressão, mas havia lei, portanto, havia pecado. Bastaria, por exemplo, lembrar Sodoma e Gomorra, o dilúvio e as suas destruições, por causa do quê? Por causa que havia pecado, e se havia pecado, havia lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas dizendo de modo positivo, a lei de Deus é eterna. Nunca houve um tempo em que a lei de Deus não existisse. Então, se a lei de Deus é eterna, havia pecado no mundo, mesmo antes que a lei de Moisés não fora dada no tempo de Moisés. A frase não levar em conta o pecado não é levado em conta quando não há lei. A expressão levado em conta significa imputado. É a palavra grega elogeo, significa imputar, como a tradução antiga da Almeida Antiga diz. O pecado não é imputado quando não há lei, mas aqui ele foi imputado. Portanto, nós temos um negativo para expressar o positivo. Ele está, portanto, dizendo, em outras palavras, que não é imputado o pecado quando não há lei, está falando da imputação do pecado. Portanto, se há lei, o pecado é imputado. Não é imputado se não há lei, mas é imputado quando há lei. Portanto, o pecado judicial, ele é colocado, ele é considerado, e nós, portanto, somos considerados pecadores mesmo sem estar lá. Eu sei que isso é difícil, isso pode chocar a mente de algumas pessoas, mas é a prova, a tese que está sendo provada aqui pelo apóstolo Paulo. Então, outras provas vão ser apresentadas, mas no verso 13, então, vemos a imputação do pecado é uma realidade porque existia lei antes de Moisés. Qual é a segunda prova de que existe pecado imputado? A segunda prova está no verso 14. Então diz, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse é um texto muito cheio de luz, mas parecendo um pouco difícil, ele pode ser explanado. O que é que ele está dizendo? Ele está provando a existência do pecado por causa dos seus efeitos, ou seja, por causa da morte. Ele amplia o significado da morte dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, o pecado imputado, o pecado existe, o pecado imputado existe. E a prova é de que a morte reina no mundo. Há um reinado do pecado e há um reinado consequente da morte, mesmo sobre as crianças. Então, por que é que as crianças de berço morrem? Não morrem por atos de pecados que não puderam cometer, não morrem porque estão culpadas de algum pecado, morrem porque estão dentro do reino de pecado, e o reino de pecado leva ao reino da morte. Portanto, ele prova a existência do pecado imputado de Adão a nós através do reino da morte. Paulo amplia o significado desse pecado e dessa morte, dizendo que isso é algo de toda a humanidade. Não é algo só de Adão. Quando ele pecou, ele não pecou sozinho. Ele era o rei da criação e, como rei, ele pecou. E se ele é um rei, ele pecou, então a nação toda está culpada do pecado e do erro daquele rei. Toda a humanidade faz parte do seu reino. Se o rei pecou, então os seus súditos são culpados. Sim ou não? Está certo ou está errado? Bom, não é um pensamento humano, não é uma lógica humana, isso é uma lógica divina. Quer ver? O rei Abimeleque havia tomado a Sara, esposa de Abraão, e Deus o avisou em sonhos. Ao saber da realidade
de que aquela era uma mulher que pertencia a Abraão e que ele não podia tomá-la como esposa, avisado por Deus, dizendo que ele haveria de morrer, ele, toda a sua casa e todo o seu reino. Então, Abimeleque respondeu, argumentou com Deus. Senhor, disse Abimeleque, matarás até uma nação inocente? O pecado de Abimeleque estava sendo imputado a toda a nação, mas era o pecado de um só homem. No entanto, ele estava sendo imputado, creditado a toda a nação. Interessante que Deus lhe disse, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que você tem. Gênesis 20, verso 7. Se você não restituir, você morrerá e todo o seu reino morrerá. Interessante que estas mesmas palavras foram ditas a Adão. Disse Deus a Adão, se pecares, certamente morrerás. Tu, por implicação, tu e toda a tua descendência. O rei Davi cometeu o pecado de orgulho ao fazer o recenseamento. Então, a Bíblia diz que por causa do pecado de orgulho de Davi, como rei de Israel, o seu pecado foi creditado e imputado a toda a nação e morreram 70.000 pessoas, além de animais. Alguém poderia dizer, como eu li que alguém disse, não, mas isso foi por causa que todos aqueles participavam do mesmo pecado de Davi e todos estavam orgulhosos das suas conquistas e suas vitórias. Mas alguém me explicaria por que é que os animais também morreram? Por que é que muitos animais morreram pelo pecado de Davi? Isso é imputação de pecado a seres aparentemente inocentes. O rei Manassés foi um rei ímpio que praticou muitos crimes. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado dele, por causa das abominações dele, que ele praticou e ele levou o povo a praticar, por causa do pecado de Manassés, todo o povo de Israel, todo o povo de Judá e Jerusalém, seria levado para o cativeiro babilônico. E isso aconteceu. E todos conhecemos a história. Por causa do rei Manassés, o pecado dele foi imputado à nação e milhares de pessoas morreram e muitos outros foram para o cativeiro babilônico por 70 anos. Assim também aconteceu em Adão. Assim também aconteceu com Adão. Adão era o rei da criação e, portanto, ele, como rei, pecou e o seu pecado foi imputado a cada um de nós, a toda a humanidade. Mas vamos à prova da tipologia. Tipologia, logia e tipo. É o estudo dos tipos, não é? Quer dizer que nós temos a palavra aqui, que acabamos de ler, a palavra tipos. Então, a pergunta é, quem era Adão? Para que nós tivéssemos laços tão estreitos, de tal modo que pecamos à distância e invisíveis. Adão estava pecando, eu não era nascido, eu não estava lá, e no entanto o pecado foi praticado. Adão não era um homem simples. Quem era Adão? Adão não era um homem simples. Adão não pecou como alguém comum. A pergunta é, como foi a transgressão de Adão? Havia uma diferença fundamental entre o seu pecado e o pecado dos seus descendentes? Adão pecou de uma maneira diferente, fundamentalmente diferente de nós? A resposta está ali no meio e nas últimas expressões do verso 14. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão.
Então, há uma diferença de nós que pecamos diferentemente de Adão, e, no entanto, a morte veio mesmo sobre nós que não pecamos à semelhança de Adão. Ora, mas que semelhança é esta? Como é que Adão pecou? Adão pecou como aquele que, diz aqui, o qual Adão, a transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O qual era um tipo, a palavra prefigurava é typos no grego, que significa isto, um tipo, um modelo. Então, Adão pecou de que maneira? Adão pecou, e ele não pecou como nós, porque o seu pecado é o pecado de alguém representante. Ora, se é grave o pecado de uma pessoa comum, é grave o pecado de uma pessoa que tem mais conhecimento. É gravíssimo o pecado de alguém que representa muitas pessoas. Portanto, Adão, ele estava lá como o nosso representante. Adão, ele pecou como representante, lá estava ele no jardim do Éden, e ele estava de um modo claro, em pecado, de modo representativo. Bom, Adão pecou como o cabeça federal da raça humana. Adão era o representante de toda a raça humana. Deus o constituiu o cabeça federal de toda a humanidade. Ele, portanto, disse a Adão: Adão, eu te constituí como representante da raça humana. Portanto, eu farei um concerto com você. Todas as coisas que você receber como benefícios, todos os seus descendentes vão receber. No entanto, no momento que você agir, não estará agindo por si mesmo, porque estará agindo como representante de toda a raça humana. Se você pecar, quando você pecar, se você errar, todos estarão pecando e todos estarão errando. Se você obedecer, todos estarão obedecendo. Se você pecar, você será castigado com a morte. Mas não se preocupe, porque todos os seus descendentes, você não estará sozinho, porque todos os seus descendentes estarão agindo exatamente como você e receberão também a morte, serão pecadores e sofrerão a morte. Eu, portanto, estou constituindo a você como o cabeça federal da humanidade. Você é o principal, você é o primeiro. Então, Adão aceitou imediatamente a aliança de obras que Deus fazia com ele. Oséias, no capítulo 6, verso 7, completa o assunto, a história, porque a história continua, e ele disse que Adão transgrediu a aliança. Então agora Paulo estará fazendo alguns contrastes. Tendo provado que existe o pecado pela lei, e tendo provado que existe o pecado pela morte, porque a morte é o resultado do pecado, e porque o pecado, ele é fruto de uma transgressão da lei, então o apóstolo Paulo agora faz o seu contraste. Até aqui nós vimos a semelhança de Adão. Agora, então é um tipo ou um antítipo de Cristo? Ele é tanto tipo como antítipo. Ele é tipo na semelhança e antítipo nos contrastes. Agora, portanto, nós vamos tratar dos contrastes, porque o apóstolo Paulo continua agora no versículo 15 até 17, a explicar o relacionamento que existe entre Adão e Cristo. Então, observe, no versículo 15, vamos ler o verso 15. Todavia, é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É interessante
esta afirmação. O que é que nós recebemos de Adão? De Adão recebemos, como diz aí, culpa, ofensa, pecado, culpa e morte. O que recebemos em Cristo? A abundância da graça de Cristo. Ele está dizendo, portanto, que a graça de Cristo, por meio de... A graça de Deus, por meio de Cristo, foi muito mais abundante do que o estrago feito por Adão. Então, no versículo 16, para nós apressarmos aqui um pouco este estudo, o dom, verso 16. O dom, entretanto, então, compara as palavras colocadas de uma maneira muito escolhidas. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A pergunta é, o que você recebeu de Adão? Condenação. Você recebeu condenação e condenação eu recebi. Condenação é um ato judicial. Condenação é um ato legal e forense e tem que ver com a imputação da culpa. Agora alguém poderia dizer, alguém poderia perguntar, o que disse Ellen G. White sobre o assunto? E ela escreveu sobre o pecado original em vários lugares, mas eu vou trazer apenas uma declaração que é encontrada no livro Orientação da Criança, página 312. O que disse ela? Com relação ao primeiro Adão, os homens nada recebem dele, senão a culpa e a sentença de morte. É muito forte essa expressão, é muito clara sobre o pecado original. Ela está dizendo isso, mas como culpa e sentença de morte? Nós não estávamos lá, diria alguém. Esta é a imputação da culpa do pecado sobre a humanidade e sobre nós. Com relação a Adão, nós recebemos culpa, somente culpa e pecado. Mas o que recebemos em Cristo? Agora estabelece a diferença que o apóstolo Paulo divide a humanidade em duas classes, em Adão e em Cristo. O que nós recebemos de Adão ou em Adão, unidos a Adão, e o que nós recebemos em Cristo. Em Cristo, disse Paulo, nós recebemos a sua abundante graça. Muito mais recebemos de Cristo do que os estragos do pecado que foram realizados e na consumação do pecado de Adão. Sua abundante graça que transcorre das nossas muitas faltas, encobre todos os nossos pecados e nos dá a justificação. Enquanto, portanto, se em Adão nós recebemos culpa, em Cristo nós recebemos culpa e condenação, nós recebemos em Cristo a justificação. Esta é a ideia, né? E o versículo 17, ele diz, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então ele está fazendo uma comparação de um só Adão, de um só Jesus Cristo. E ele então diz, por meio de Adão reinou a morte, mas por meio de Cristo nós é que reinamos. A morte acaba com tudo, mas com a vida que temos em Cristo, nós haveremos de viver e nós haveremos de reinar. Aqui o apóstolo Paulo encerra o parênteses que ele abriu no verso 12. Agora ele completa no versículo 18, ele completa a sua proposição. Diz aí, verso 18, pois assim como, observe a expressão, assim como, assim também. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Portanto, se por um ato de Adão nos veio a condenação e a morte, por um só ato de Jesus Cristo, assim também por um só ato de Jesus Cristo nos vem a justificação e a vida.
ele completa, portanto, esta frase que ele começou no versículo 2. Então, no versículo 19, mais claro ainda, e se torna muito mais evidente, no versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra se tornarão significa constituídos. Muitos foram constituídos por uma desobediência só, constituídos pecadores. Mas nós somos constituídos justos pela obediência de um só. Portanto, aqui nós verificamos que nós somos salvos pela obediência, não é verdade? Você é salvo pela obediência? Eu sou salvo pela obediência, mas não a minha obediência. Eu sou salvo pela obediência de Jesus Cristo, por um só ato de justiça, que é a sua vida toda. Por este ato de justiça, nós recebemos a imputação da justiça de Cristo. Ou seja, pela desobediência de Adão, recebemos a imputação do seu pecado. Pela obediência de Jesus Cristo, nós recebemos a imputação da sua justiça. Então, finalmente, nos versos 20 e 21, ele completa num clímax, de modo perfeito, e diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi multiplicado, muito mais multiplicado foi a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu no jardim, o segundo Adão venceu e foi vitorioso e triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão introduziu a justiça no mundo e através dela a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos leva de volta ao paraíso. Em Adão temos a condenação, em Cristo temos a justificação. Em Adão nós temos angústia, em Cristo nós temos paz. Em Adão temos desespero, em Cristo temos esperança. Em Adão temos a morte, em Cristo nós temos a vida eterna. Em Adão nós temos a perdição, em Cristo nós temos a salvação. Agora falta eu terminar com uma só questão, bem simples. Como é que você está em Cristo? Como você pode se colocar ao lado de Cristo, unido a Cristo e estar em Cristo? Bom, é muito simples. Como é que nós estamos em Adão? Pelo nascimento. Como é que nós estamos em Cristo? Pelo batismo e pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento, através das águas batismais, nós somos renovados, a nossa vida é renovada, somos ressuscitados. Nós então estamos em Cristo por causa do novo nascimento. Uma vez nós nascemos, mas, no entanto, nós não podemos permanecer neste único e primeiro nascimento. Se nascemos de Adão, nós precisamos nascer de Cristo. E ele falou sobre isto, nascer, novo nascimento, ele falou para Nicodemos. Lá em São João, capítulo 3, ele explica esse assunto. Amigo e irmão na esperança, de que lado você está? Em que posição você se encontra? Busca Jesus Cristo, una-se a Ele, pelo batismo, se você ainda não é batizado, para que experimente o novo nascimento. Busca Jesus Cristo, una-se a Ele. Busca Jesus Cristo em todos os momentos da sua vida. Esta é a sua e a minha única segurança, estar em Cristo e nunca, jamais nos separarmos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você está em Adão ou você está em Cristo?
Você decide. Agora nós vamos cantar o hino 515. O hino 515 nos fala sobre a necessidade deste novo nascimento. E a cada dia nós renascemos em Cristo. A cada dia nós nascemos novamente com Cristo e nos fortalecemos nele. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Oremos. Pai nosso que estás no céu, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela luz que tens nos trazido através da iluminação do Espírito Santo. Te agradecemos porque estamos em Cristo e porque em Cristo podemos receber todos esses maravilhosos benefícios espirituais, benefícios da tua salvação, da justificação, da santificação e da glorificação. Te agradecemos porque podemos estar em Cristo e eternamente comungar com Ele. Te pedimos que daqui saiamos mais dispostos em nossa vida cristã, para que sigamos os passos desse em quem nós estamos unidos. Fortalece a nossa união com Cristo, porque é em seu nome que nós pedimos. Amém.